Bom dia, Deus abençoe. Estamos aqui para agradecer a Deus por tudo que Ele fez nesse ano de 2023. Esse ano de 2023 aconteceu muitas coisas, né? Mas a gente tem que agradecer ao Senhor Jesus Cristo. Vou deixar uma palavra de reflexão, que tudo começa em Gênesis. A Bíblia começa em Gênesis e termina em Apocalipse. A primeira palavra que Deus falou. Sobre capítulo 1, Gênesis capítulo 1, o princípio. Toda vida tem que ter o princípio, porque quando a pessoa nasce, é o nascimento de uma pessoa. Por isso que eu tenho isso comigo. Todo dia que eu faço, quando eu faço um aniversário, eu tenho que fazer o meu aniversário, tem que ter bolo e tem que ter algo para comemorar. Mas não é só no aniversário que você tem que comemorar. Comemore você mesmo todos os dias, porque cada dia que Deus te dá a oportunidade de você ficar vivo, é uma grande comemoração. E hoje estamos encerrando com muita alegria, com muita fé, com muito ânimo, com muito empenho. Porque o ser humano, ele tem que ter uma das coisas: força. Força é fundamental o ser humano ter, porque tem pessoas que não têm força por alguns motivos. Existem também alguns motivos que a pessoa perde a força. Mas também tem motivos que a pessoa ganha força. Eu ganhei muita força. Eu já tinha força, né? Eu já tinha força, né? E ganhei após me converter de verdade, porque a conversão tem que ser de verdade. O arrependimento tem que ser de verdade. Tudo para Deus tem que ser real e verdadeiro. E o princípio da palavra criação diz assim: a criação do mundo e do homem. Que em outras palavras quer dizer o princípio. No princípio criou Deus o céu e a terra. Só essa frase. Ele criou, vamos observar que esse Deus, ele cria, e nessa criação tem uma determinação, tem um fundamento e também tem uma ordem. Primeiro ele faz uma coisa, para depois ele fazer outra. Mas primeiro ele fez o céu, para depois fazer a terra. Terra a gente sabe que é terreno. Céu a gente sabe que é espiritual. Então, claro que a pessoa tem que se entregar para Deus, se envolver com Deus, se envolver com o Espírito Santo, se envolver com a Bíblia Sagrada, se envolver com tudo que é certo e arranque. Tem que arrancar. E quem arranca, quem determina e quem se converte, diz a Bíblia, que é a própria pessoa. A Bíblia diz, ela que diz, e quem pode ler vai ler, e quem não pode ler vai ouvir, porque a fé é pelo ouvir e a palavra de Deus. Mas o interessante é que a palavra de Deus diz que quem se converte é a própria pessoa que toma uma decisão. Mas o Pai das luzes, que é Jesus Cristo, que é o dono da vida, é esse que manda e desmanda, faz e acontece. O ser humano tem que aprender a viver com quem pode e com quem garante a vitória. Bom, Deus ele garante a salvação. Deus ele garante uma saúde perfeita dentro de 12 meses. Deus ele garante tudo, mas dentro desse tudo, ele também quer que a pessoa se envolva com ele. Ele também quer que a pessoa tenha o batismo com o Espírito Santo. Jesus pede pouco para a gente. Ele pede pouco. O que Jesus pede para você? É só que você crê nele. Porque ele disse o seguinte: se você crer nas Escrituras Sagradas, então quem crê vive para sempre. Até após a morte está vivendo. Quem crê e quem não crê já está condenado. Então observamos uma coisa: para Jesus agir e reagir, ele exige que a pessoa crê nele. É uma exigência. Pede pouco.
os 10% é só 10%. Vamos entrar dentro do dízimo, dentro de uma oferta. Você é a própria oferta para ele. E a sua oferta tem que ser um aroma suave, porque ele também é um aroma. Ele também é suave. O seu sacrifício de viver intensamente com a sua mente nele. O seu coração tem que estar nele. A sua vida completa tem que estar nele. É difícil viver para Deus? Vamos incluir os 10 mandamentos. É difícil viver os 10 mandamentos? E diz ele que diz, que os 10 mandamentos não é pesado para ninguém. Então a pessoa tem que entender que tem que ser uma pessoa honesta. Os seres humanos têm dívida. A maioria, quem não tem, dá a glória a Deus. Mas a maioria. Mas as dívidas que tem que ser paga. E vai pagar. Vai ter que pagar. Como ele diz, ele deu exemplo. Dá ao César que é de César, dá a Deus que é de Deus. É lindo que dentro da Bíblia ele mostra o exemplo. Precisamos de exemplo. Deus é o melhor exemplo, mas os seres humanos também têm que ser exemplo para você incentivar a sua fé, o seu bom exemplo para as outras pessoas. Não somos salvos pela obra, mas a obra vai ser o grande testemunho da sua vida para com Deus naquele grande dia, quando ele abrir o livro da vida. O livro da vida tem que constar o teu nome, aceso, não apagado. Tem que estar o teu nome lá. E não pode estar arriscado, tem que estar lá o nome no livro da vida. E as obras, que sejam umas boas obras. Mas essas obras as pessoas estão fazendo aqui na terra. E Deus disse, Jesus, Deus e o Espírito Santo, tudo é a mesma coisa. É em família, eles estão na mesma casa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo está na mesma casa. E essa casa, ele quer morar e viver eternamente dentro dos corpos das pessoas. E quem decide isso? É você. E quem permite isso? É você. Quem nunca foi batizado nas águas tem que ser batizado nas águas. Sepultar o velho homem, sepultar a velha mulher. Aí, quando saiu daquelas águas, né? Saia sim, mas para fazer aquilo tudo que Deus ordenar, mandar. Eu fico observando, eu observo a minha própria vida e digo para Deus, tu sabe quem ele segue. Tu sabe quem ele segue, sabe quem é quem que está na terra. Me sinto muito confortável, porque ele sabe quem ele segue. Então Deus, ele te conhece, mas Satanás também te conhece. Ele sabe até onde você vai e a capacidade que você tem. O importante é o seguinte, Gênesis capítulo 1, ele criou o céu e a terra. Esse céu tem que estar você envolvido no céu junto com Deus. Deus, ele trabalha por etapa, ele é organizado. Por isso que você mora no Brasil, por isso que ele nasceu no Brasil. E cada pessoa que nasce num país, nasce no fundamento, porque Deus ordenou, porque Deus determinou que nascesse naquele país, que nascesse daquela família. Agora, se Ele te chama pelo teu nome, para você fazer a diferença, para você buscar por você, primeiro é por você, buscar pelas pessoas que te cercam, pelas pessoas que você conhece, porque a gente tem que orar um pelos outros. Ele sabe do teu potencial. Deus sabe da minha fé. Deus sabe da sua fé. Deus sabe da tua força. Deus sabe da minha força. A força não pode faltar. A fé não pode faltar. Nada pode faltar. Davi falou, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas se o Senhor for o pastor da vida daquela pessoa, Davi estava declarando que ele era.
Deus era o pastor dele, o Senhor era o pastor dele. Ele tem um nome completo, o Senhor Jesus Cristo. Então ele quer dizer o seguinte, o pastor é Jesus Cristo. É esse que dá o aval da salvação. É esse que determina a cura e coloca a cura dentro do corpo das pessoas. Mas ele requer uma coisa. Ele pede pouco. Ele requer a fé. E por que você fala isso, Ariceli? Ele pede pouco. Porque se você tiver fé, você verá a glória de Deus. Quando a pessoa tem fé, e quando uma pessoa, porque Deus usa as pessoas, Deus usa os seres humanos, mas Ele criou também os animais. Os animais não podem ser maltratados de hipótese nenhuma, porque isso foi a criação que Deus determinou, cada um na sua criação. Os seres humanos também não podem ser maltratados, porque Ele criou para adorar a Ele. Deus criou os seres humanos para adorar para Ele, adorar a Deus, viver para Deus, crer em Deus, amar a Deus, acima de todas as coisas. Me desculpe. Ao vivo e a cores é assim. Estou gravando para deixar gravado. E Ele criou, houve um princípio. O fim quem determina é Ele. E quem determina também é a pessoa. Lembrando que a pessoa também tem uma grande parceria de compromisso da sua responsabilidade. Estamos lidando com adultos. Não estamos lidando com criança. Por isso que ele diz também, na palavra dele, que as crianças já é do reino do Senhor. Porque a criança não sabe o que faz. As crianças não podem se responder por si próprio. É um adulto que responde pela criança. A criança não tem responsabilidade, as crianças não têm. As crianças têm uma mente pura, um coração puro, uma vida de santidade, porém nós temos que ser como uma criança, como ele diz. Nós temos que ter uma vida pura, um coração puro e viver na santidade e viver para Deus. E ele disse que nós temos que ser como uma criança para entrar pelas portas estreitas, para entrar no céu. Mas ele também diz, o céu está sobre você. O céu está dentro de você. O céu está dentro. Falando sobre o mundo espiritual. Isso é para quem crê. Isso é para quem convive com Jesus. Isso é para quem toma posse da fé e toma posse da salvação. E a posse da herança que Deus te deu. Deus já te deu uma herança. A mansão celestial já está posto sobre você. E se a pessoa crer, verá a glória de Deus. Tu crê, tu pode estar sentindo umas dores no corpo. Mas se você crer nessa palavra, na Bíblia Sagrada, crer no Espírito Santo, crer que Deus está me usando, tu fica sem dor nenhuma. Porque eu criei nos homens de Deus e tomei posse dessas palavras que um homem de Deus falou para mim. Eu tenho 45 anos, a dor não me acompanha dentro de 12 anos, porque eu criei não só em Deus, como na Bíblia e também como os homens de Deus falou para mim. E pode conferir, dentro de 12 meses vou muito pouco dentro de um hospital, a não ser se Deus falar para mim ir lá para visitar. Quem tem que ser visitado? Isso é fé. O corpo das pessoas que Deus fez não pode ter dor, nem dor na alma, nem dor no corpo. Deus quer que a pessoa viva sem dor, porque quem crê em Deus não pode habitar a dor, nem dor na alma, nem dor no corpo. Mas quem vai fazer isso é Deus e a sua fé. Como é que está a tua fé nesse dia 31 de dezembro de 2023? Como é que está a tua alegria dentro do teu coração? Tu está feliz ou tu não está feliz? Como é que tu está hoje? Porque para você ser feliz, você não precisa ter um homem do teu lado ou uma mulher do teu lado, quando a pessoa é casada. Não precisa. Deus é família. Mas se Deus tirar alguém do teu lado, Ele está tirando para tratar contigo e com aquele que foi embora.
vai te fortalecer mais. Vai botar mais fogo no altar dentro de você. E vai te limpar mais. Lembra que ele disse lá, capítulo Apocalipse, capítulo 21 e o capítulo 22 de Apocalipse? Aquele que está limpo, se limpe mais. É uma questão que você tem que decidir hoje. Aquele que está limpo, você decide se você quer continuar limpo, você decide se você quer continuar com Jesus Cristo, 2023, 2024 e por aí vai. Quem decide é você. Deus não tem nada a ver com a sua decisão que você toma. Lembre-se, a decisão que você toma hoje vai ser a consequência da manhã. Eu amo Deus porque o raciocínio e a sabedoria de Deus, a inteligência que Deus diz dentro de uma Bíblia sagrada, é incrível. Para tu ler uma Bíblia, tu tem que botar toda a tua atenção, todo o teu empenho, o teu amor e toda a tua garra de fé. Tu tem fé? Tu tem fé? Pois a pergunta é, tu tem fé? Se tu tem fé, tu vai largar aquilo que Deus não quer mais que tu fique na tua vida. Principalmente a mentira. Porque o pai da mentira, diz a Bíblia, é o diabo. É a Bíblia que diz. É a Bíblia que fala. E lembrando uma coisa, qual é o ano que você nasceu? Jesus nasceu primeiro. Quando você nasceu, já estava tudo pronto. Tudo que Deus já fez e continua fazendo, que é guardar você, zelar a tua alma, até você entender que está tudo pronto. Está tudo pronto. É só você sentar na mesa e ceiar. É só você sentar na mesa e fazer a comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com todos. Tem gente que é insuportável, mas tu tem que amar em amor a Cristo e suportar aquela pessoa em amor a Cristo. Tudo por causa de Jesus. Tu é capaz de fazer tudo por causa de Jesus? Suportar uma pessoa por causa de Jesus, tu é capaz? Porque tu tem que ter capacidade para suportar em amor a Cristo. Deus disse. Tu tem que ter vontade de viver com Cristo, de reinar com Cristo, de pregar para Cristo. Tu prega é para Jesus. Vê que tu está pregando. E no que tu está pregando, tu está ganhando milhares e milhares de almas. Nunca sobe em cima do altar ou fique perto de um altar, pregue por pregar. E nunca vive por viver. A vida é única. Isaías capítulo 41. Ele disse que existe só um Deus e Deus é único. Isaías falou. Isaías era um profeta. Realmente só existe uma luz e a luz é Deus. E Deus é a luz. E você é a luz, porque a partir do momento que você começa a dar ouvido à voz de Deus, você se torna a luz no meio do deserto. João Batista, ele estava ali fazendo a vontade de Deus, preparando o caminho para o Rei da Glória entrar. Ele preparou o caminho e Jesus terminou o caminho. O terminou dele foi o seguinte: ele terminou com o Espírito Santo, esse que cela, esse que protege a alma, o espírito, o corpo, por trás e pela frente, esse que dá a garantia da salvação, esse que guarda 12 meses a pessoa sem problema nenhum no corpo, sem doença nenhuma no corpo. Tu tem noção do que significa isso? E a pessoa tem que agradecer a Deus. Obrigado por tudo. É por isso que ele pede pouco. Os 10% é pouco. Tu tem que dar os 10% direitinho. Mas se Deus tocar no teu coração para tu dar mais do que 10%, fique à vontade. Porque também tocou no coração Deus de Davi. Davi fazia tudo para agradar a Deus. Por isso que Davi é comparado segundo o coração de Deus. O que a gente tem que fazer é muito mais para Deus. Pregue no tempo e fora de tempo. Evangelize, tenha garra para evangelizar. Eu não evangelizo todos os dias,
Porque para você evangelizar dentro de uma casa tem que ter silêncio. Às vezes não tem silêncio. Tem músicas, porque a gente mora, no caso eu estou morando num apartamento, num condomínio que às vezes pode ser um condomínio que às vezes pode estar silêncio, às vezes não pode estar. Tudo vai depender do povo. Tudo depende do momento. E nós temos que dar valor no Brasil. Eu amo o Brasil. Você tem que amar a bandeira do Brasil. Ninguém pode esculachar um país que como você mora. Sabe por quê? Porque você mora num lugar que não pode ser esculachado. Está pensando que Deus gostou daquilo que aconteceu em janeiro desse ano? Deus não gostou disso, não. Eu não sei qual foi a ideia da pessoa fazer isso. Que ideia foi essa? Ideia humana. Porque quando é a ideia de Deus é espetacular. Quando Deus usa uma pessoa, Ele usa para fazer a diferença. Ele usa para fazer algo mudar. Ele usa para fazer as pessoas refletir. Porque Deus trabalha na cabeça. Ele usa a pessoa para fazer a vida da pessoa mudar. Muda por dentro. Ele começa a trabalhar por dentro. Ele começa a evolução é por dentro. Ele quer saber da nossa alma, como a nossa alma está bem ou está ruim. A saúde mental tem que ter. A saúde espiritual tem que ter. A saúde física tem que ter. Mas tudo depende de Deus? Claro que não, depende de você também, porque você tem que obedecer a Deus. Tem que obedecer o Pai das Luzes. Tem que obedecer a liderança. E a liderança também tem que respeitar você e vice-versa. Por isso que ele diz, orai um pelos outros. Paulo falou, ore sem cessar. Sem cessar é continuamente você orando sem parar. Você está em pé, você está em espírito. Você está sentado, você está em espírito. Aonde você estiver, sua mente tem que estar ligada, teu coração tem que estar ligado com Deus. Porque a volta de Deus, a volta de Jesus vai ser uma surpresa. Quando a gente menos pensar, ali ele chegou. E é por isso que você tem que estar ligado no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu desejo, Alicere deseja, tua irmã em Cristo Jesus, uma missionária em Cristo Jesus, que o Espírito de Deus desenvolva verdadeiramente como Ele desenvolveu a minha vida por dentro e também está desenvolvendo a minha vida por fora. E o que esse desenvolvimento venha por todos os lados, desde a vida espiritual, saúde, financeiro, sentimental. Que Deus verdadeiramente deixe e permite você ser feliz nessa vida. Seja alegre, viva na alegria, viva na paz. Você só depende de Deus. Você só precisa de Deus. Os seres humanos estão aí para te ajudar. Quando a pessoa é separada, Deus vai escolher qual é a pessoa que você pode ficar do teu lado. Trate todo mundo bem, com amor e com respeito. Ele disse, Deus não é religião. Lembre-se, Ele usa a fé, Ele é da fé, e a fé faz o bem, a fé não faz o mal. Temos que fazer sempre o bem e largar o mal. Não viva no mal, não viva nas práticas malignas, nas práticas satânicas. Nunca viva nisso. Viva só nas coisas boas, que é a fé. A fé é pura. A fé só faz o bem sem ver a quem. Eu desejo que esse ano de 2024, o Espírito de Deus guarde você com muita saúde, com muita paz, com muita força de Jesus Cristo. E que você possa sorrir com seus dentes maravilhosos, com seu rosto maravilhoso. Se cuide. Cuide. Cuide de você. Cuide da sua salvação. A salvação está dentro de você. Ou a perdição também pode estar dentro de você. Decida hoje largar a perdição. Tu sabe o que é errado. Não preciso ditar nada. Tu sabe o que pode e o que não pode fazer. Saia das coisas ruins e entre nesse ano 2024 para fazer a diferença para Deus.
Deixa Deus sorrir para você. Deixa Jesus ficar satisfeito com a sua vida. Eu digo que Jesus está satisfeito com a minha vida. Sabe por quê? Porque a fé, ela é limpa. E a pessoa tem que ter uma vida limpa. A vida profissional é você que tem que botar para crescer. Tem que trabalhar honestamente. Aí você vai botar sua vida profissional, financeira para crescer. Nesse ano de 2024, que as portas da vida financeira estejam abertas e regaladamente abertas para você e para mim. Viva para Deus. Cuide da tua vida e cuide da tua fé. Bota a fé para ferver dentro de você e ajude o próximo, que é o necessitado, carente. O que Deus te dá é para você ajudar os outros. Ele disse, está na Bíblia que ele disse que o cristão, ele pode emprestar, ou ele empresta ou ele dá. Mas pedir emprestado, Deus não quer que a pessoa pede emprestado. Mas ele disse que o cristão ele pode emprestar ou pode dar aquilo que tem. Mas se tu pedir emprestado, tu vai ter que devolver, porque é emprestado. Então Deus, tudo baseado na Bíblia, é a Bíblia que fala. É a Bíblia, entre Marcos e entre Mateus, fala sobre isso. Na passagem, fala sobre isso. Deus quer que você tenha uma vida de qualidade. E eu digo, eu tenho um privilégio, aos meus 45 anos, que ninguém diz que eu tenho 45 anos. Mas a realidade é essa, 45 anos. Eu vivo assim, porque o problema que a pessoa tem por lá de fora, vamos resolver o problema por lá de fora. Não deixa o problema entrar nem dentro da mente, nem dentro do coração. O problema não pode entrar nem dentro da mente, nem dentro do coração. Sabe por quê? Porque se entrar o problema, vai fazer a pessoa ficar minguada. Jesus disse, o que contamina é o que sai, ou é o que entra. É o que entra, ou é o que sai. A boca fala que o coração está cheio. O nosso coração é o que Deus espera. Que o coração esteja cheio de amor, cheio de disposição, cheio de esperança. A esperança também vem dele. Cheio de paz, cheio de fé. É isso que Deus quer encontrar nos seres humanos que habitam na terra. É isso que Deus espera. Eu fiz tudo. Deus fala, ele fez o céu e a terra. Primeiro o céu, primeiro Deus, para depois vir você. Primeiro que você, por isso que você tem que amar Deus. Depois você tem que se amar. Depois você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Então o ódio não pode ficar, nem a mágoa pode ficar, nem o rancor pode ficar, nem a inveja, nem o grande pode ficar. Não pode habitar essas coisas terrenas na vida da pessoa. Ele falou, eu fiz o céu, Deus fez, e depois ele fez a terra. O seu assunto com Deus é celestial, é espiritual, não é terreno. Habitamos na terra por passagem. Você está por passagem. Daqui a pouco vai sair. E vai para onde? E quem decide é a própria pessoa. Não é Deus que condena ninguém. É os atos que a pessoa faz na terra, como ela faz, como ela conduz a vida dela na terra, dela ou dele, que a pessoa vai parar ou no céu ou no inferno. Tudo depende de quem? Tudo depende de Deus? Não. Também depende da sua decisão. Você tem que saber para onde você quer ir. Você tem que decidir hoje, agora, já. Você tem que ser uma pessoa bem definida naquilo que fala, naquilo que é e naquilo que decide. É por isso que ele diz, sim, sim, sim. Não, não, não. Passou disso, é do maligno. Deus, ele é bem claro. É em toda a Bíblia Sagrada. Bíblia,
a Bíblia não pode faltar. A Bíblia não pode faltar. E você é um representante da Bíblia Sagrada. Quando Deus olha para você, Ele fala, já vai lá, a minha representante, o meu representante. Sabe por quê? Que quem é cristão está com a Bíblia dentro de si, dentro da cabeça, dentro do coração. A palavra já está dentro. E os frutos vão vir. Os frutos vai acontecer. A semente que Jesus colocou dentro de você vai nascer, vai dar bons frutos. E as árvores vai ficar lindíssima, maravilhosa. Mas Ele disse, é por isso que eu gosto de Jesus, porque Ele é um Deus juiz e todo-poderoso. Aquele que não der fruto, Ele corta na raiz. Cortando na raiz, Ele vai lançar fora. Lançando fora, Ele diz que talvez nunca mais a pessoa vai ser como era antes. Cuidado. Esse Deus que exalta, esse Deus também abate. O cristão que sabe que tem chamado, sabe que é escolhido, tem que ficar no caminho reto. O caminho reto é dentro de uma congregação. O caminho reto é pregar de dia, de tarde, de noite. Quem tem o dom de louvar, louve. Quem tem o dom de pregar, pregue. Qual é o teu dom? Qual é o teu talento? Vamos limpar as nossas ferramentas. A armadura de Deus, que está lá em Efésios capítulo 6, 10. Às vezes a armadura está enferrujada. Pede para Deus limpar. Deus limpa, Deus purifica, Deus santifica, Deus faz tudo. E tudo é Deus. Mas teme a Deus. Teme a Deus e leva uma vida correta. Porque quem precisa liberar o perdão, tem que liberar. E quem precisa pedir perdão do que fez, tem que pedir. Porque nisso, as sentenças vai sendo abatida diante de Deus. E tem que confessar a verdade. Se cometeu qualquer crime, tem que confessar. Enquanto a pessoa não confessa a verdade, diante de Deus, a sentença não vai ser desenvolvida. E Deus não pode fazer nada para a pessoa. Por isso que a pessoa tem que falar a verdade. A sentença. A pior sentença é aquela que vem de Deus. Porque a sentença aqui da terra, que o juiz bate o martelo, o juiz, que é o ser humano, seja homem, seja mulher, é uma questão. Mas a sentença de Deus, essa é severa. Essa é das piores sentenças. Então, toda pessoa que cometeu algo que prejudicou alguém, que prejudicou uma pessoa, seja ela cristão ou não, tem que confessar todos os crimes para que a sentença diante de Deus seja removida. E aí Deus pode te ajudar. Deus pode te amparar. Deus pode fazer tudo. Enquanto a pessoa não fala o que tem que ser falado, Deus não pode fazer nada. Esse Deus que eu conheço, esse Deus que está dentro de uma Bíblia Sagrada, Ele é muito justo e Ele é perfeito. E por isso que a gente tem que se aperfeiçoar nele. A garantia nossa é Ele. E quem justifica qualquer pessoa, qualquer cristão, é Ele também. E é nessa força, e é nessa fé, que tudo vem de Deus, que eu pedi muita coisa diante de Deus. E é por isso que eu faço o que eu tenho que fazer. Eu prego a palavra de Deus quando Ele manda pregar. Eu evangelizo quando Ele manda evangelizar. Eu abraço quando Ele manda abraçar. Eu dou quando Ele manda dar. Eu empresto quando Ele manda emprestar. E eu digo para mim mesmo, quando Jesus me julgar, será um julgamento espetacular. Porque o que eu obedeço aqui na terra, tudo por causa de Jesus. A minha consciência é plena. O
meu julgamento vai ser maravilhoso, porque Deus sabe quem é quem. Lembre-se que Satanás também tem os olhos para ver tudo e saber de tudo também. E que o Espírito Santo, que Jesus Cristo possa achar dentro de cada vida a oportunidade de ele trabalhar e de fazer a vontade dele. A vontade de Deus é diferente da nossa. O ser humano tem uma vontade, o ser humano tem uma ideia, o ser humano tem uma questão, o ser humano tem um assunto, mas o assunto de Deus, a questão de Deus e a vontade de Deus é salvação. Ele quer ganhar as pessoas para ele. E para ganhar, a pessoa tem que pregar. E para ganhar, a pessoa tem que falar de Jesus, evangelizar e fazer a obra. E ele diz bem claro, usando Paulo, que sofra a pessoa, mas a obra não pode sofrer. Você entende esse mistério? A obra de Deus não é da pessoa. A pessoa só está ali como um instrumento. Quem manda na casa é Deus. Quem manda nas ovelhas é Deus. Quem manda no universo também é Deus. Quem manda no inferno também é Deus. E Deus manda em tudo. Porque a hora que Ele quiser fazer o que Ele quiser, ninguém pode. Ninguém pode ir contra a palavra. Ninguém pode ir contra Deus. Porque esse Deus realmente ele existe. E Ele quer que a gente venha ter mais reverência diante desse Deus vivo e poderoso. Ele disse para os discípulos que Ele ia morrer. Ele morreu. Mas Ele disse também que Ele ia ressuscitar dentro de 3 dias. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele é um só. E dentro de um só, Ele faz muitas coisas. Crê em Deus. Confie em Deus. Viva para Deus. A palavra crer é que quer que você creia. E use a sua fé em Deus. Dê um bom testemunho para Deus. Que o próximo, que são as pessoas que te cercam, vão ver. No que vão ver, o Espírito Santo vai estar trabalhando dentro da cabeça, dentro do coração, dentro dos olhos, dentro do ouvido. O bom testemunho que você está dando é necessário. Nós também dar um bom testemunho nessa terra para não ser pedra de tropeço para ninguém. Eu agradeço a rica oportunidade. Porque para Jesus me ajudar até hoje, houve uma história lá atrás. A história que começou com 13 anos de idade, quando eu ouvi a primeira vez a voz desse Deus vivo. 13 anos é uma pré-adolescente, uma criança, mas que eu ouvi. E quando eu ouvi, eu falei, que voz é essa? Mas não tinha noção que era a voz de Deus. Mas foi a primeira vez que ele falou comigo, com 13 anos. E dali, com 13 anos, ele vem me ajudando até agora. Cada pessoa tem uma história. Temos que respeitar a história de cada pessoa. Mas Jesus tem que ser amigo seu. Convida Deus para ser seu amigo. Porque o meu ele já é. Ele é um amigo fiel. Ele também quer ser o seu amigo. Isso depende de você. Um beijo, até mais ver. E que essa noite, e que essa janta que você vai jantar, seja uma das melhores jantas, seja uma das melhores noites. Abrace aquele que está com você até hoje. Ame, que você será muito amado. Ame Deus, que você será muito amado por Deus. Ame as pessoas. Aprenda a amar. Aprenda o que você não aprendeu. Jesus te ensina tudo, tá bom? Beijo. Até mais ver. Se inscreva no canal. Aperte o sininho. Compartilhe. Para que as outras pessoas venham também
ouvir essa palavra, que não vem de mim, não tem nada programado, vem de Deus me orientando para falar, porque é Ele que orienta, é Ele que faz tudo. Em primeiro lugar é Ele, segundo é Alicene, terceiro são as minhas filhas, e depois a minha família, meus amigos, minhas amigas, que eu conheço muita gente, e amo todos eles. Amo, porque eu aprendi a amar. Eu não sabia amar, mas eu aprendi a amar. E dentro desse coração, o meu Deus sabe que não tem coisas inconvenientes. E é por isso que Ele me livra de muitas coisas. Eu amo Deus. Aprenda a amar Deus. Ele só quer que você reconheça que Ele é Ele. Ele é Deus. E Ele dá vida. Mas Ele também tira a vida a hora que Ele quer tirar. Mas Ele dá vida, e vida com abundância. Ele quer que você ame e quer que você viva para Ele. Fica nessa fé, que esse ano de 2024 seja um dos melhores anos. Às vezes pode ter algum probleminha aqui, um probleminha ali, mas com a sua fé, Deus vai resolver tudo. Deus resolve tudo, irmã. Deus resolve tudo. Não há problema que Ele não resolva. Crê nisso. E vive em paz. Viva em paz. Tenha o teu espírito em paz. Tenha a tua alma em paz. Tenha os teus caminhos em paz. Porque Deus é amor. Amém? Glória a Deus. Até mais. Tchau.